ISS, gente, Imposto sobre Serviço, é do município. Somente o município pode me cobrar. Dúvida na competência privativa? Em casa? Não. Tá. E a comum? A comum é o exemplo que eu dei das taxas, né? Ela refere aos tributos chamados vinculados, ou seja, a gente sabe que os impostos não são vinculados a uma atividade, cai na caixa geral lá para manutenção da máquina pública. A competência comum são aqueles tributos que são vinculados a um serviço. Então, ele pode ser federal, se quem estiver me prestando esse serviço for da União. Pode ser estadual, se for o Estado que está me prestando esse serviço. Ou pode ser municipal, caso seja o município que esteja me prestando aquele serviço. Vai ser uma taxa, vai ser um tributo, mas vai ter competência comum. Vai variar de quem está me prestando aquele serviço. As contribuições de melhoria, a mesma coisa. De quem é o projeto de melhoria? É do Estado? Então, eu vou pagar o Estado. É uma contribuição federal? Então, eu vou pagar para a União. É uma contribuição do município para o município? Então, eu vou pagar ao município. Pode ser para qualquer um desses entes federativos. Tá dando para acompanhar tranquilo em casa aí, gente? Tá. E... Olha só, competência comum ocorre também quando duas ou mais entidades políticas recebem poderes para decretar o mesmo tributo. É o caso, por exemplo, que acontece no imposto de circulação de combustíveis líquidos e gasosos. Tanto o Estado quanto o município que tem a empresa que movimenta combustível líquido e gasosos recebem e decidem sobre esse tributo. Por exemplo, a Petrobras ela é situada em Betim, a nossa Petrobras aqui. Então, existe esse tributo específico de combustíveis líquidos e gasosos, que eles são pagos parte para o município e parte para o Estado. São casos bem específicos, bem raros, mas podem acontecer. E aí eles vão ser enquadrados na competência comum. Ok? Próximo tipo de competência é a competência concorrente. O que é isso? Competência, ela se torna uma competência concorrente quando é atribuída aos municípios, aos estados e à União, ficando um deles responsáveis pelas normas gerais, normalmente a União, por causa da hierarquia que eu falei com vocês, né? União, estados e municípios. Então, quando a competência é de todos eles, igual no caso aqui da competência comum, ó, dos combustíveis líquidos e gasosos, se a União estiver envolvida, ela dita as normas gerais. E os estados e municípios ditam as normas suplementares. Se a União abrir mão e não quiser citar norma nenhuma, editar norma nenhuma, se omitir, aí o Estado e o município entram em acordo e eles dois editam as normas daquele tributo. Então, sempre que um imposto, um tributo, envolver aí uma concorrência competente, vai ser assim: a União dita a norma geral e os outros as normas complementares sobre o tributo específico. Ok? Está garantido, né, pela Constituição Federal, lá no artigo 24,
parágrafos 3º e 4º. A próxima é a competência residual. Competência residual, gente, é a faculdade dada à União de criar outros impostos através de uma lei complementar, além dos impostos previstos que já existem lá no artigo 153 da Constituição Federal. Desde que não sejam cumulativos, né? Desde que não seja um imposto que eu vou pagar o mesmo imposto, o mesmo tributo 2 vezes. E precisa ter um fato gerador diferente dos impostos existentes. Como assim? Eu sei que o ICMS é imposto de circulação de mercadorias. Então, sempre que tiver circulação de mercadoria, eu vou pagar, na hora da minha compra, a taxa, o valor lá, a alíquota do ICMS. Se o governo for criar um novo tributo, ele não pode usar esse mesmo fato gerador, não. Quando circular a mercadoria. Não, já existe um tributo de circulação de mercadoria. Ele vai criar outro tipo de tributo com outro fato gerador. O governo federal pode, ele tem essa competência residual. Ele pode criar novos tributos e agregar novos tributos, modificar. É garantido também esse poder na Constituição Federal. Então, essa competência residual, ela ocorre quando determinada entidade política fica com o poder de decretar outros tributos, diferentes dos previstos. É o caso da União, que tem competência para decretar outros impostos, diferentes do que constam na Constituição. O poder, gente, da União é muito grande. É lógico que esse poder não está unicamente na mão do Executivo, né? Por isso o tríplice poder que eu falei no início da aula. O presidente, ele pode, que ele é o chefe do Executivo, né? Ele pode instituir um novo tributo? Pode. Vai ter que criar uma lei, passar pelo Legislativo, ser aprovado no Legislativo e voltar para ele sancionar. Aí sim vai valer aquele tributo. Não é uma coisa de decidir e acabou, não. Tem todo um trâmite legal para ser criado aí o novo tributo. Mas pode acontecer, está garantido na Constituição Federal. Débora, Oi. Tem algum país que não tem os 3 poderes? Não, né? Você falou que todos têm? Não são todos que têm, não. Países capitalistas normalmente trabalham embasados aí nesses 3 poderes, exatamente para equilibrar. Mas, por exemplo, países comunistas, o poder fica todo na mão de um só. Vamos pegar, né, a Coreia do Norte. É só o imperador deles lá, falou, acabou. Não passa por votação, não passa por nada desses processos democráticos, porque não existe a democracia lá. Então, a decisão é toda focada num único ente. Ok? No caso, então, da época da ditadura, já tinha os 3 poderes ou não? Era só um poder, no caso? No governo militar, manteve-se os 3 poderes, Geisa. O que aconteceu naquela época? Sem entrar muito, né, a nível de política, que eu não gosto de conversar de política em aula, né? Eu brinco, né? Tá? Vou brincar com vocês também. E quando vocês quiserem ouvir minha opinião política, me convidem para um barzinho e pagam cerveja que aí eu falo, tá? Brincadeira. Não, mas vamos à parte prática da coisa. O que aconteceu? Estava havendo muita discórdia entre os poderes, mais ou menos igual está acontecendo agora, tá? Uma falta de entendimento entre legislativo, executivo e judiciário. Tinha sido provado alguns atos de corrupção,
Na época, o João Goulart, que tinha ganhado para presidente, ele fugiu, né, porque ele viu que ia dar ruim para ele e fugiu. E aí, antes de ter nova eleição, a própria população, né, uma parte da população, que normalmente nunca consegue ser todo mundo querendo a mesma coisa, pediu, né, a tomada do poder, e as Forças Armadas, baseado na Constituição Federal, têm esse poder. Aí tomaram o governo até uma nova eleição. Só que estava bem próximo já de uma nova eleição e existia muita rivalidade entre os poderes. E aí teve o chamado AI-5. Vocês já devem ter ouvido falar a respeito, nós não vamos aprofundar muito. O que é o AI-5? É quando um dos poderes está muito contrário, é comprovado que esse poder está desvirtuando a relação, e aí o executivo tem o poder de tomar a rédea toda na mão. E aí o governo federal fez isso, né? O governo militar fez isso. Ele tomou posse dessa lei, que está escrito na Constituição, não foi um ato contra a lei, foi um ato radical, que é um ato radical, né? Até hoje existe essa hipótese. E desvinculou o judiciário dos três poderes. Né? Eles falam lá que fechou o Congresso. Por isso, para, segundo eles, na época, ajustar tudo. E aí foi passando o tempo, foi mudando o presidente militar de um, de outro, e passou a década do governo militar aí até voltar às eleições aí depois de João Figueiredo, né? Que aí teve as indiretas, que o Tancredo ganhou, mas morreu antes, né, de assumir, e depois voltou a ser eleição direta. Foi tomado, já existia, né, a sua pergunta é sobre os três poderes, mas houve esse desequilíbrio aí e essas atitudes. É um risco, tá, gente, de isso voltar a acontecer devido a essa falta de sintonia entre os três poderes. Mas é uma coisa saudável ter esses três poderes exatamente para o poder não ficar na mão de um único. Então, a Constituição, esse princípio do tríplice poder, ele existe exatamente para não existir aí o monopólio, que é a palavra que a Rayane usou aqui, que coube bem, e esse poder único, igual é na Coreia, por exemplo, né? Ninguém lá não tem opção, não. Né? O imperador falou, fim. Então, a democracia nos traz isso, traz um certo trabalho de lidar, porque sempre vai haver mesmo essas rixas, essas diferenças, mas é a liberdade, né, gente? Então, fica aí a opção da gente, no modo geral, aí, sobre esses temas. Ok? Ô, Débora, a Cláudia não está conseguindo entrar, não, segundo o link, né, do segundo tempo. Ela falou que já atualizou, a Cláudia já atualizou, né, já entrou, saiu de novo, entrou de novo no portal e não está conseguindo. O portal hoje deu muito problema. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui lá no grupo o link. Vai demorar um tiquinho. Eu esqueci que era para entrar nesse segundo tempo, estava entrando naquele link do quarto. Aí a Blenda Mas que me falou. será que não é isso que ela está fazendo, não? Não, aí ela viu lá que a Blenda mandou e tentou entrar. Ela mandou até o print, mas realmente não tá dando, não. Vocês já tentaram mandar para ela o link pelo grupo, que tem no grupo, não? Não, ela tá tentando pelo portal mesmo. Já mandaram. Então é problema no aparelho dela, viu? Ah, tá. Eu acho que eu já até sei o que que é. Deixa eu tentar um negocinho aqui rapidinho, então, gente. Rapidinho, mais ou menos, né? Vamos ver.
Se alguém puder pedir ela lá para voltar a tentar, que agora ela vai conseguir. Ok? Então, gente, deixando lá o passado para trás, vamos falar aí dessa parte residual. Então, o governo federal, a União, ele tem esse poder, tá? De criar ou modificar os tributos aí. E, por último, a competência extraordinária. Competência extraordinária, ela é bem parecida com a residual. É a referente a impostos que podem ser criados no caso de guerra. É uma competência extraordinária. Caso de guerra, o governo, a União, ela pode instituir impostos dentro do imediatismo, dentro da necessidade de gerar maior receita, porque uma guerra demanda muitas despesas, né? Isso está garantido lá no artigo 154, no capítulo 2 da Constituição Federal. Então, no caso de guerra ou iminência de guerra, a União pode criar impostos específicos. Aqui o resuminho sobre as competências, ó. Competência tributária: cumulativa, residual, extraordinária, comum e exclusiva. Privativa é a mesma exclusiva. Dúvidas, turma? Hã? Entrou. Então, ó, um termo bem, um pedaço aí do Código Tributário Nacional. Lá fala o seguinte, ó: a competência tributária esgota-se na lei. Depois que esta for editada, não há que falar mais em competência tributária, ou seja, o direito de criar tributo, mas somente em capacidade tributária ativa, que é o direito de arrecadar esse tributo após a ocorrência de um fato imponível. Pois a competência tributária, uma vez exercitada, desaparece, cedendo passo à capacidade tributária ativa. A partir desse momento, não existe mais relação de poder, senão relação jurídica de caráter obrigacional e relações administrativas e processuais, cujo propósito é a reafirmação da vontade da lei nos casos concretos. Traduzindo essa linguagem do direito aí, a competência, gente, ela vale, ela existe na hora da criação do tributo, na hora da criação da lei. Quando cria-se a lei para instituir o tributo, já fala de quem é a competência e esse ente resolve tudo que tem que ser resolvido para colocar esse tributo para valer, para ele começar a ser utilizado, a ser cobrado. Depois que isso acontece, vai acontecer o quê? A capacidade tributária, que vai ser efetuada ou pelo mesmo ente que tem a competência, ou por delegação, um outro órgão, igual o IPVA, né? IPVA, quem instituiu o tributo? Governo estadual. Fez a lei, girou, já existe a lei. Hoje em dia, a capacidade tributária do IPVA é do Detran. Ele fiscaliza e cobra. Então, ok. A mesma coisa, eu dei o exemplo do INSS. Então, o que fala aí nesse contexto, com essa linguagem jurídica, é isso, que
A competência tributária, ela esgota-se na lei. Fez a lei, formou a lei, passa-se a usar a parte da capacidade tributária ativa. O que é isso? A Débora falou de capacidade tributária, não falou nada de ativa e passiva. Mas eu vou falar agora. A gente vai ver que tem diferença ainda. Considerando que a tributação visa a consecução de recursos para o Estado, né, para esse ente ter dinheiro para pagar as despesas necessárias e realizar as finalidades da máquina pública, pode asseverar que a competência tributária ela só é atribuída às pessoas jurídicas de direito público, União, Estado, Distrito Federal e município, igual eu já tinha falado. Mas por que isso? Porque os tributos, eles foram criados para ser destinados exclusivamente para fins públicos e nunca para efeitos de fins particulares. Gente, a gente como contribuinte, a gente paga tributo para ser utilizado com objetivos públicos. Se estiver sendo utilizado em objetivo particular, é uma coisa ilegal, fora da lei, e deve ser punida, né? Ok? Aqui é um resumão, ficou bem ruinzinha essa imagem aí, né? Mas falando de cada uma dessas competências que eu falei, tá? Bem detalhadinho. A competência exclusiva, que é aquela competência de um único ente federativo, né, que são os impostos. A competência comum está lá no artigo 145 da Constituição Federal, que qualquer um dos entes pode praticar. Exemplo aí, as taxas e as contribuições de melhoria. A competência extraordinária, que ela é exclusiva da União, né? A União ela pode criar impostos extraordinários, no caso de guerra ou de iminência de guerra. A competência especial, também é exclusiva da União, para instituir aí contribuições especiais, empréstimos compulsórios, etc., né? A nível de contribuição social, o Estado também tem esse poder. Empréstimo compulsório, só a União. A competência residual permite à União aí acrescentar, né, tributos não previstos lá na Constituição. Existe a bitributação, é uma cobrança de um tributo mais de uma vez, feita aí por dois ou mais entes tributários diferentes. E a bis in idem, que é uma cobrança de dois ou mais tributos pelo mesmo ente tributante, competente em função de um único fato gerador. Isso que, né, bis in idem e bitributação, elas afetam o nosso direito, então a gente pode recorrer a isso, tá? A gente não precisa pagar o mesmo tributo duas vezes e não é concedido pela Constituição Federal pagar vários tributos em cima do mesmo fato gerador. Então, olha só, se competência é o poder de legislar, de criar o tributo, a capacidade tributária é o poder de cobrar, fiscalizar e arrecadar o tributo. Então, a competência tributária, ela é indelegável. Quando o ente federativo cria a lei, já regula quem é competência. E eu não posso pegar um tributo que é de competência da União e passar essa competência para o Estado. É indelegável. Agora, a capacidade eu posso delegar. Não é isso que acontece com o INSS? A competência federal é da União, mas foi delegado a capacidade de arrecadar, fiscalizar e executar
ao órgão INSS. Da mesma forma, o IPVA com o DETRAN. Exatamente. Então, gente, capacidade tributária é a denominação genérica, né? Atribuída para aquele órgão que possui o direito de cobrar ou recolher determinado tributo. E ela pode ser dividida em capacidade tributária ativa e capacidade tributária passiva. Difere-se, né, bem diferente da competência tributária. Acho que ficou bem clara aí a diferença, né, de competência e capacidade. Aí, resumindo isso aí, ó. A competência tributária, ela é indelegável e ela dá o poder de legislar sobre o tributo. Diferente da capacidade tributária ativa, que é delegável e dá o poder para o órgão fiscalizar, arrecadar e executar. Dúvidas? A Aline, que pegou o bonde andando, ficou muito perdida? Você vê os dois primeiros, você vai entender. Em casa, todo mundo tranquilo? Dúvida? Não, Dúvida não, mas é porque é muita coisa, né? eu também tô achando muita informação. É muita informação, né? Tudo teoria, né? Teoria tem essa questão de ser quantidade. Mas, no resumo geral, é isso aí. Qual a capacidade tributária? Ativa e passiva. Ativa é atribuída a quem cobra o tributo, né? O titular do crédito tributário. O DETRAN, ele tem capacidade tributária ativa. Ele não paga o IPVA, ele cobra o IPVA. O INSS, o órgão INSS, ele tem capacidade tributária ativa. Ele fiscaliza e cobra o valor do INSS. A capacidade tributária passiva é de quem paga esse tributo. É toda e qualquer pessoa, seja física ou seja jurídica, que pratica o ato gerador e se torna obrigatório o pagamento daquele tributo. Ou seja, nós, contribuintes. Quando eu compro um automóvel, eu estou ativando o fato gerador do pagamento do IPVA. Né? Se eu comprei um automóvel, eu já tenho ciência que eu preciso pagar o IPVA dele todo ano. Quando eu compro um imóvel, eu estou criando o fato gerador do IPTU. Quando eu vou no supermercado e faço uma compra de vários produtos, eu estou criando o fato gerador do pagamento do ICMS que eu vou pagar. Quando liga a conta da CEMIG na minha casa para eu ter energia elétrica, que eu sei que eu vou pagar o serviço de energia e mais o tributo que vai vir junto com aquela conta. Ou seja, eu estou praticando a minha capacidade tributária passiva. Eu sou pagante, sou contribuinte. Então, eu estou participando de todo esse processo tributário através da capacidade tributária passiva. Eu realizei o fato gerador, eu tenho obrigação de pagar um tributo. Esse é o meu papel. Ok, turma? Ok. Então vamos lá, 20 minutinhos de descanso e a gente volta, finalizando essa parte e fazendo a tarefa do dia. Ok? Ok.